Aqui nós temos um exercício ainda problema de vestibular, que ele fala sobre o globo da morte. O livro de vocês, lá no item 5.6, fala em forças de movimento circular e dá o exemplo do globo da morte, onde ele faz uma análise detalhada sobre isso, mas aqui nós vamos aplicar. Ele fala lá, um motociclista descreve uma circunferência num globo da morte de raio igual a 4 metros. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto da trajetória se a velocidade da moto aí é de 12 metros por segundo? A massa total da motociclista mais moto é de 150 kg. Então, o que nós vamos fazer, primeira coisa, é analisar o conjunto de forças que são aplicadas aqui. E nós temos 4 situações possíveis. A primeira situação é quando ele está aqui embaixo. A segunda situação é quando ele está ao lado, nas posições A e B, que são, aliás, D e B, que são iguais. E a terceira situação é quando ele está aqui no topo, no alto, tá? Que é o que nos interessa, no ponto mais alto. Bom, olhando para essas situações, nós vemos que, olhando as forças que são aplicadas nesse meu sistema, a primeira força que nós temos sempre que analisar é o peso. Eu vou ter aqui sempre mg. Sempre mg, mg e mg. O peso sempre está para baixo. Isso aí nós já sabemos. Agora, quais são as outras forças possíveis de se encontrar nesse meu sistema? A segunda força que eu tenho é que, para que ele possa fazer a circunferência, algo deve estar empurrando ele para dentro. Quem está empurrando é a superfície do globo da morte. Se é a superfície, então nós temos aí uma força que nós chamamos de força normal. Então eu vou ter aqui sempre uma força apontando para o centro e essa força é a força normal. Força normal, apontando para o centro. E aí eu analiso o meu sistema em cada uma dessas situações para entender como resolver. Então, olhando para as forças, eu já resolvi. O que eu vou fazer é montar as equações correspondentes. No caso, ele pede o ponto mais alto do meu sistema, então vamos olhar só para o ponto mais alto, que é aqui o ponto A. Então, o que nós temos aqui nesse ponto A? Nós temos duas forças que apontam na mesma direção e no mesmo sentido. E se somam, portanto, a normal e o peso. Professor, você vai colocar negativo? Não preciso, porque eu não tenho um sistema de referência, tudo aponta para o centro aqui, né? Normal mais o peso, mg. Esse cara aqui vai ser igual... essa força é a força responsável para ele fazer a curva. E existe um nome para esse tipo de força. Força responsável para um corpo fazer uma curva. Essa força chama-se força centrípeta. Vou colocar aqui centrípeta para vocês não pensarem que é força no ponto C. Tá? É a força centrípeta. E como que eu calculo a força centrípeta? Calcular a força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio. Então agora... eu ainda tenho uma pergunta. Beleza, professor. Então, vou arrumar isso aqui. Você está dizendo que N mais mg vai ser igual a mv ao quadrado sobre R. Tá, mas eu não sei o que eu quero disso aqui. Eu ainda não entendi o que eu quero. Né? O que eu quero vem aqui ó, na nossa pergunta. Que força é exercida sobre o globo no ponto mais alto? A força que ele exerce sobre o globo é a mesma força com que o globo empurra ele. A força com que o globo empurra ele é quem? A minha força normal. Se essa é a minha força normal, então eu tenho o que aqui? Eu tenho que isolar a força normal e aplicar e substituir os valores. Então vamos lá, vai ficar
mv ao quadrado sobre r, menos mg. N igual massa 150 vezes velocidade 12 metros por segundo ao quadrado sobre o raio, que é 4, menos 150 vezes 10. Vamos usar um G igual a 10. Nesse problema de vestibular, ele tem usado sempre G igual a 10. N igual, fazendo essas contas aqui, vai dar 5.400 menos 1.500. N igual a 3.900 newtons. Então, a força normal aplicada sobre ele é a letra C. A resposta. Muito bem.